Meu nome é Mariana da Costa Santos Oliveira e essa é a videoresenha do livro Ciência do Esporte, Educação Física e Produção de Conhecimento em 40 anos do CBCE. Volume 10, Lazer e Sociedade, GTT, Lazer e Sociedade. Sobre o livro. Uma produção que se refere ao campo do lazer na sociedade em recorte principal no Brasil. As discussões perpassam questões conceituais e de entendimento e interpretações distintas em relação ao lazer e suas ramificações. Qual o seu objetivo e qual o profissional de atuação? O livro é uma obra aberta de diálogos entre os professores acadêmicos da área, com a interpretação de cada um justificada em cada desenvolvimento apresentado. Tema que é totalmente interlaçado pela política, pedagogia e cultura. No texto, ele é abordado em conjunto com essas interfaces, retirando sua expressão única de entendimento coletivo e trazendo para uma interpretação mais ampla e completa. O interessante do livro é que há opiniões diferentes em relação ao tema recreação. Alguns professores concordam que esse termo é inerente, tem a sua especificidade, e outros acham que é um termo que classifica uma parte adjacente do todo, que é o lazer. Também são feitos vários cortes de pesquisa de dados que apresentam as participações acadêmicas dentro do GTT, Grupo de Trabalhos Temáticos, Lazer e Sociedade. Autoria do livro. O livro é uma colaboração entre os pesquisadores do GTT Lazer e Sociedade, no qual cada capítulo foi escrito e desenvolvido por um ou mais profissionais acadêmicos. Entre eles são Juliano Gomes de Assis Pimentel, Leila Mirtz Magalhães Pinto, Olivia Cristina Ferreira Ribeiro, Mauro Mischio, Marco Paulo Steinger, Raquel da Silveira, Emily Amélia Pinto Costa Rodrigues, Felipe Gonçalves, Luiz e Moro, Gisele Helena Tavares, José Pedro Scarpel Pacheco, Gisele Maria, Júnior Wagner Pereira da Silva, Mirleide Char Bahia e Ricardo Ritchie Vinha. Organizado por Aline Stuck, Vivian, Larissa Lara e Pedro Ataide. Capítulo 2. A participação dos pesquisadores da Unicamp no GTT Lazer e Sociedade. Uma retrospectiva. Autor: Olivia Cristina Ferreira Ribeiro. Ideia central do texto. O texto é uma pesquisa realizada pela autora que identifica a participação dos pesquisadores da Faculdade de Educação Física, FEF, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, no GTT, Grupos de Trabalhos Temáticos, Lazer e Sociedade, em uma linearidade de retrospectiva, trazendo as datas de colaboração de cada pesquisador e suas colaborações também no CBCE, Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, ao longo do tempo, seus mandatos nos cargos de gestão do CBCE e no Comitê Científico do GTT. Plano de assunto do texto. O texto é uma construção de dados que foram coletados acerca dos acadêmicos que formaram e passaram pela FEF Unicamp e que contribuíram para a pesquisa em lazer e sociedade, tanto dentro do GTT quanto em outro âmbito, mas com enfoque aos que colaboraram para a construção e manutenção do GTT dentro do CBCE. Comentários pessoais e críticos. Esse capítulo em si é mais uma apresentação acerca dos documentos coletados para evidenciar os pesquisadores da área e como a FEF Unicamp se destaca como origem acadêmica desses profissionais. No entanto, é extremamente significativo para o GTT Lazer e Sociedade resgatar essas memórias como uma representatividade científica no campo do lazer, visto que é uma área na qual a Faculdade de Educação Física da Unicamp se destacou muito no programa de pós-graduação em Educação Física. O texto é um apanhado de informações sobre os temas das pesquisas feitas na área, a relação dos pesquisadores com o CBCE e a vinculação do GTT Lazer e Sociedade com o GEPL, Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, e os outros grupos de pesquisa em lazer no país. Tais pesquisadores têm o lazer como ponto central de sua docência e na relação orgânica com o CBCE. Diferenciam em relação às abordagens conceituais do fenômeno, porém se preocupam em formar novos professores e pesquisadores para dar continuidade ao campo científico do lazer no país.
No que se refere ao GTT Recreação e Lazer, o qual era chamado no seu início, com a mudança de nome posteriormente para Lazer e Sociedade, a FEF Unicamp se mostra bastante presente por meio de alguns docentes e seus orientandos e, posteriormente, pelos participantes do GEPL. Participar do GTT é relevante, uma vez que esses são espaços para socializar e compartilhar as pesquisas, construir diálogos e redes com os outros pesquisadores do país e fortalecer os grupos de estudos. Os grupos de trabalhos temáticos se fazem como resistência à frente da política nacional de pós-graduação do país, da área da educação física, que considera o fazer acadêmico como fonte de pesquisas relevantes para a área e dos referenciais usados pelo campo do lazer, que passam entre as ciências humanas e sociais.